E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e voltamos para o aclamado, aguardado, ovacionadíssimo, o quadro que todo mundo gosta, que é o quadro sem nome. Nesse quadro nós vamos comentando várias curiosidades do cânone de Star Wars. Então, cara, vamos fazer o seguinte, se você não conhece o quadro ainda, eu vou deixar aqui no card uma playlist. Tem muito vídeo já, tem curiosidades sobre Qui-Gon, Luke, Leia, Kylo Ren, Darth Vader, meu Deus, tem muita coisa. Ah, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então tem um link bonitinho na playlist. Só que hoje a gente tem uma coisa muito mais tensa pra conversar, então vão ser apenas duas curiosidades, porque justamente a segunda eu vou me alongar bastante, porque vamos conversar sobre Sith. E vocês sabem que é um tema que eu gosto muito. Enfim, por que eu peguei o microfone? Fica até o final do vídeo porque hoje nós vamos falar sobre Jedi e Sith. Mais precisamente sobre a regra de 2. Afinal, o Palpatine descumpriu a regra de 2, ele passou por cima dela ou não? Enfim, fica até o final do vídeo e deixa um like agora. Você sabia que na Ordem Jedi temos 4 conselhos? Aquele conselho que a gente acompanha nos filmes e séries é o Alto Conselho, é o conselho mais poderosão, é a galera que manda e desmanda, que gerencia a Ordem Jedi por completo. Porém, temos outros 3 conselhos Jedi dentro da Ordem Jedi, dentro do cânone. Vamos dar uma olhada lá no Templo Jedi de Coruscant, porque dá pra gente ver certinho onde fica cada um dos conselhos. Dá pra gente ver que ao todo, lá no Templo Jedi de Coruscant, que é o centro da Ordem Jedi, temos 5 torres. A torre central é a Torre do Templo, o lugar mais sagrado da Ordem Jedi para contemplação e meditação, lá onde você vai olhar a paisagem, meditar, se conectar com a força e por aí vai. Então sobra as outras 4 torres e cada um dos conselhos fica em uma dessas torres. Sacou? Por isso que eu queria usar o Templo Jedi como exemplo, que dá pra explicar certinho, né? Agora eu acho que fez sentido. O Conselho do Primeiro Conhecimento cuida / aconselha sobre coisas antigas da Ordem Jedi. Uma galera mais voltada para conhecimento, biblioteca, estudo, arquivos e por aí vai. Já o Conselho de Reconciliação, como o próprio nome diz, né? Reconciliação, eles cuidam de conflitos entre planetas para rolar sempre a melhor conclusão possível, de preferência que essa conclusão seja de forma pacífica. Bom, Jedi, defensores da paz, nada mais justo do que ter um conselho que cuida desse tipo de coisa. Ainda mais antes das Guerras Clônicas, por exemplo, porque nas Guerras Clônicas começou todo mundo a brigar com todo mundo, aí não tinha muito o que fazer, não tinha como ter um conselho pra cuidar de cada planetinha, era guerra. Só que antes, imagina, um planeta brigava com o outro, o conselho ia lá e cuidava disso de maneira pacífica e, bom, de maneira até rápida, de certa forma. Temos também o Conselho de Reatribuição que cuida dos Younglings que não se tornaram padawans. Pensa assim, tem uma penca de criança lá, algumas crianças não passam nos testes e nem são escolhidas por mestres para se tornar padawan, então elas são redistribuídas ali para fazerem outras coisas dentro da Ordem Jedi. Ela não vai completar o treino ali para conseguir ser cavaleiro e mestre Jedi, mas vai cuidar da parte de arquivos, arqueologia, tem tipo agricultura dentro da Ordem Jedi também. Eles vão fazendo outras coisas, cuidando ali do templo e também cuidando da estrutura da Ordem Jedi. Pensa assim, são 10 mil Jedi, então, cara, a galera precisa comer, a galera precisa lutar, a galera precisa fazer um monte de coisa, e essa galera era redistribuída pra isso, nem todo mundo virava cavaleiro, mestre Jedi e por aí vai. Essa galera cumpriam as outras funções. E o Alto Conselho Jedi, como a gente já conversou aqui no canal, e aqui nesse vídeo inclusive, eles são os bambambãs. O Alto Conselho é de fato quem mandava em tudo, inclusive nos outros conselhos. Lá temos então o Grão-Mestre Yoda, o Mace Windu, a Yaddle, uma galera já participou. Esse é o conselho que de fato manda na Ordem Jedi por completo, e não nos setores, assim, manda em todos os setores, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que a Disney vai acabar passando por cima disso, isso está oficialmente nos guias, no Complete Locations, eles falam um pouco sobre isso, só que é algo que, bom, a gente não vê falar nada sobre isso, agora tá rolando ali a Alta República, que se passa 200 anos antes do Ameaça Fantasma, com a Ordem Jedi no seu ápice, e não temos nada relacionados a outros conselhos, nada do tipo, e vai acabar ficando nessa zona cinza, tipo, ah, faz parte do canon, mas não faz mais ou menos, aquela bem, tipo, mais ou menos, mas tá no canon até a Segunda Ordem, até a Disney falar que não está. Mas está. Agora a gente vai discorrer bastante sobre o Sith, mais precisamente sobre a regra de 2. Afinal, o Palpatine descumpriu a regra de 2, ele tem outros aprendizes, não só o Palpatine, por exemplo. Lá em Clone Wars a gente descobre que o Dooku treinou a Ventress. E aí, a Ventress é uma Sith, não é? Na verdade, não. A Ventress não é uma Sith,
e o Palpatine, até onde a gente sabe, não descumpriu a regra de 2. Os Sith são uma ordem, existem regras, segredos e caminhos que apenas os Sith sabem. A regra de 2 limita os Sith em 2 membros, um mestre e um aprendiz, onde o aprendiz tem que matar o mestre para tomar o seu lugar. A regra foi criada por Darth Bane e graças a essa regra eles foram obrigados a ficarem escondidos por 1000 anos, e também foi graças à regra de 2 que o Palpatine conseguiu ficar escondido e depois ele ascendeu como Imperador da Galáxia, acabando com a Ordem Jedi de vez. A regra de 2 foi criada justamente para manter sempre o Sith meio que em alerta, sempre querendo mais poder. O mestre quer sempre poder para continuar como mestre, para conseguir mais poder também, né? Essa é a graça do lado sombrio, você conseguir poder, poder e poder. Só que os Sith sempre tiveram lacaios. Sempre existiu assassino Sith, acólito Sith, alquimista Sith. E esses caras não são Sith. Eu trouxe a questão pro quadro sem nome porque sempre surge essa pergunta e faltava mesmo um vídeo falando sobre isso. O Palpatine não quebrou a regra de 2, pelo menos não até agora. Vamos ao exemplo da Ventress. A Ventress, lá em Clone Wars, ela é assassina Sith, treinada pelo Dukan, só que não necessariamente ele passa os ensinamentos, os segredos e rituais pra ela. Só que ela é um lacaio, ela que faz as coisas que os Sith mandam. Os Sith não sujam as mãos, eles preferem ficar escondidos porque eles são só 2, né? Se a Ordem Jedi descobre e mata os 2 já era, acabou a Ordem Sith pra sempre, então eles vão mandando seus lacaios pra fazer as coisas pra eles. Uma coisa que sempre confunde e faz total sentido essa confusão é a questão do Maul. O Maul era aprendiz do Palpatine, quando ele morre caindo lá naquele buracão lá em Naboo, o Palpatine então coloca o Dukan no lugar dele. Só que quando o Maul volta, o Palpatine já colocou o Dukan no lugar dele, então o Maul não é mais um Sith. Ele tem ali o treino Sith, porque ele era um aprendiz, só que ele não faz mais parte da Ordem Sith. O Maul, se ele quisesse criar uma outra vertente, podia? Podia. Existiam outros grupos que usavam o lado sombrio, que não eram Sith, como por exemplo as Irmãs da Noite. Nada impede que o mestre ou aprendiz Sith tenham lacaios e também outros aprendizes, como por exemplo, sei lá, o Dukan treina a Ventress e fala, viu, vamos se virar contra o Palpatine. Pode, porque daí ele mata o Palpatine e vira o mestre, e a Ventress vira aprendiz Sith. Pode, a regra fala, apenas 2, mas não fala nada sobre lacaios, assassinos, a galera que usa o lado sombrio, mas que não tá lá dentro das regras, da ordem, dos rituais, dos poderes e tudo mais. O Dukan treinou a Ventress, por exemplo, treinou também o Grievous. O Dukan treinou o Grievous pra bater de frente com a Ordem Jedi. Com relação a duelos de sabre de luz, o Grievous, só pra deixar bem claro também, o Grievous não tem acesso à força, mas mesmo assim o Dukan treinou. E nem por causa disso, o Grievous virou um Sith. Os Inquisidores é a mesma coisa. Usavam o sabre de luz da cor vermelha, mas eles serviam ao Sith. Eles não eram Sith. Eu sempre defino assim pra ficar mais fácil. A regra tá lá, um mestre e um aprendiz. Posso treinar uma galera? Pode, mas você não pode passar os ensinamentos porque, bom, você é o aprendiz, mas eu sou o mestre Sith. Então, você substitui seu aprendiz. Aí você pode passar os ensinamentos, a ordem, rituais, tal, pra ele. Bota eles pra se matar lá e quem sobreviver você pega como aprendiz. E você, aprendiz, pode ter outros aprendizes por debaixo dos panos, sem ensinar muita coisa e por aí vai. E também não tinha nada muito fiscalizado, tipo, não ia aparecer o Darth Bane assim. 2, certo. Peraí, você é Sith? Um terceiro Sith? Não pode, não pode. O Palpatine, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, não quebrou a regra de 2. Pode ser que isso mude no futuro, num quadrinho, num livro, pode. Faz total sentido, inclusive. Claro que pode, isso sempre pode ser mexido, mas até então, não. É mestre, aprendiz, lacaios, inquisidores, acólitos, alquimistas e por aí vai. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Deixa um like, por favor, mostra pra mim e pro YouTube que vocês curtiram o vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum outro vídeo. Compartilha esse vídeo no Zap pro seu amigo, pra sua amiga que você sabe que gosta de Star Wars. Pode compartilhar esse vídeo à vontade. Eu vou deixar aqui na tela minhas redes sociais, me segue lá. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar redes sociais, também vídeo linkado, playlist linkado. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui na tela outros vídeos linkados. Pode maratonar o canal à vontade. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!